Olá, eu sou o Sérgio Bellinelli, coordenador do Ministério de Oração por Cura e Libertação em uma das regiões da Diocese de São Carlos, da Renovação Carismática Católica. Nós estamos vivendo o tempo da Quaresma e eu venho nesse vídeo falar um pouco com vocês sobre os tipos de jejuns e os tipos de penitência, pois na Quaresma a Igreja nos convida ao jejum, à oração e à esmola. Eu queria antes pegar um parágrafo do Catecismo da Igreja Católica para que a gente possa, né, fundamentar aquilo que a Igreja nos pede, aquilo que a Igreja nos ensina. Parágrafo 1438 do Catecismo da Igreja Católica vai nos dizer assim: os tempos e os dias de penitência ao longo do ano litúrgico, o tempo da Quaresma, são momentos fortes da prática penitencial da Igreja. Esses tempos são particularmente apropriados aos exercícios espirituais, às liturgias penitenciais, às peregrinações em sinal de penitência, às privações voluntárias, como o jejum, a esmola, a partilha fraterna, obras de caridade e missionários. Meus irmãos, a Quaresma ela nos remete à tentação de Jesus no deserto, onde ele ficou 40 dias ali em jejum, e é o que a liturgia desse domingo nos traz, o evangelho desse domingo. Então é um tempo de preparação espiritual, é um tempo, esses 40 dias, essa Quaresma, é um tempo da gente se preparar para a festa da Páscoa, a festa da ressurreição de Jesus. É um tempo de crescimento espiritual, um tempo de recolhimento. Então a igreja nos propõe o jejum e a penitência. Quais os tipos de jejum? E é muito importante, gente, o jejum não só no tempo da Quaresma, mas principalmente nesse tempo de Quaresma. O jejum nos fortalece. O jejum, ele nos ajuda a ter autocontrole sobre as nossas vontades, a exercitar a temperança, que é o domínio da razão sobre a emoção, sobre aquilo que a gente tem vontade. Então a gente usa a razão, né, para fazer o que é certo, e não aquilo que nós temos vontade, que muitas vezes não é o correto. Então quais os tipos de jejum para se praticar? Existem 4 tipos de jejum mais comuns, e é esse que eu vou abordar com vocês. Primeiro, o jejum da igreja, né? O jejum mais comum, que é o que? Você levanta, toma o seu café da manhã normalmente, e depois você vai fazer uma das duas refeições, ou a janta ou o almoço. Uma das duas você vai tirar. Então você toma o café da manhã normalmente, e depois você escolhe, ou almoça e não janta, ou não almoça e janta. Esse é o jejum da igreja. Depois, o segundo tipo é o jejum pão e água. Então você vai passar o dia somente a pão e água. Então teve fome, você vai comer pão. Ou nos horários das refeições você vai comer apenas pão. E teve sede, você vai tomar água. E o dia todo você vai passar pão e água. Um terceiro tipo de jejum é o jejum de líquidos. Então você passa o dia todo somente à base de líquidos, se alimentando com líquidos. E aí entra sucos, entra caldos, né? Desde que líquido, né? Não pode ser nada sólido. Caldos, chás, né? Então esse tipo de alimentação, somente líquidos. E por fim, o jejum completo. O jejum completo consiste no quê? Você levanta, toma o seu café da manhã normalmente e depois não faz mais nenhuma refeição. Muito importante lembrar que esse jejum é para quem não tem problema nenhum de saúde, né? Quem tem a saúde perfeita e que já está acostumado a jejuar, para que não venha fazer mal também para a sua saúde. Então, escolha um desses tipos de jejuns e pratique durante a quaresma, né? Pelo menos às quartas e sexta-feira, ou pelo menos às sextas-feiras, que você possa praticar esse jejum como uma forma de fortalecimento espiritual. E a penitência é algo que a gente gosta muito e que a gente tira durante toda a quaresma, né, da nossa vida. E aí existem também 3 tipos de penitência. Uma que é a mais comum, né, a penitência gastronômica, é onde você passa a deixar de consumir, de comer algo que você gosta ou de beber algo que você gosta muito. Aquilo que faz parte da tua alimentação diária, que você gosta muito e que você vai sentir muita falta. Então você penitencia, né, se privando desse tipo de alimento. Então, por exemplo, você pode escolher, eu gosto muito de carne. Então você tira a carne da sua alimentação durante toda a quaresma. Então você pode substituir por peixe, por exemplo. Então você tira a carne de frango, de boi e de suínos e vai se alimentar apenas de peixe. É um tipo de penitência gastronômica. Ou a pessoa gosta muito de café. Então eu vou tirar o café durante toda a quaresma da minha alimentação. Então assim, são as formas de penitência gastronômica.
Existe também a penitência corporal, que é muito importante também, além da penitência gastronômica, você escolher uma penitência corporal, né? Aliás, várias, né? Você pode, por exemplo, passar a caminhar um pouco mais a pé, coisas que você fazia de carro, você passa a fazer a pé. Rezar mais de joelhos, né? Muitas vezes você está ali, reza sentado, ou reza o terço, passa a rezar mais de joelhos. A postura também, passa a prestar mais atenção na sua postura. Então, assim, são tipos de penitência corporal. E também um outro tipo de penitência, né? O terceiro tipo, penitência moral. E essa é a mais importante, irmãos, tá? Então você vai fazer uma penitência de vigiar, por exemplo, sobre as suas palavras, sobre aquilo que você fala. Então você vai passar a reclamar menos e agradecer mais, ser mais grato às coisas. Então, assim, tem que ser uma vigilância. Você vai, por exemplo, escolher, ó, eu vou sair das redes sociais na maior parte do dia. Então, o tempo que você está perdendo nas redes sociais, usa para oração. A mesma coisa a televisão. De repente, tem programas de TV que você assiste todos os dias. Você fala, eu vou deixar de assistir esses programas e vou dedicar esse tempo à oração, né? À leitura da palavra de Deus, ao conhecimento da palavra de Deus. Meus irmãos, o jejum e a penitência têm uma finalidade, que é nos fazer crescer espiritualmente, né? Dar passos de progresso espiritual. E quando a gente consegue, né, fazer bem o jejum e a oração com devoção, quando nós chegamos ao final da quaresma, vamos viver a festa da ressurreição de Cristo, nós vamos estar mais fortalecidos também para resistir às tentações do pecado. Como eu disse no evangelho de hoje, Jesus foi tentado durante 40 dias no deserto pelo diabo. Então aí nós fortalecemos também o nosso espírito para resistir às tentações do mal e do pecado. Então, meu irmão, minha irmã, escolha, né, um tipo de jejum, um tipo de penitência. Faça isso com devoção, para que isso possa te trazer um crescimento espiritual, para que você possa poder caminhar mais firme num caminho de santidade. Amém? Escolha aí. Boa quaresma para você. E força, vamos caminhando junto com a força de Deus até chegar no céu. Deus abençoe você.